Eu gostaria de agradecer ao gentilíssimo convite do Centro Acadêmico. Eu não falto aos eventos do Centro Acadêmico, porque acho que nós devemos prestigiar realmente esse trabalho que é feito dos nossos alunos, e digo que é uma grande honra esse tipo de convite. Ser convidado pelos alunos, depois de tê-los entediado ao longo de semestres, é sempre uma grande honra para qualquer professor, né? Eu falarei de um tema aparentemente deslocado, né, das preocupações atuais, mas que no fundo repercute muitas vezes em decisões de forma mais direta do que poderíamos imaginar, né? Há um tempo atrás, um professor da casa sugeriu que nós reformássemos, mudássemos a forma do relacionamento de quem vai ao fórum, digamos assim, né, do que seria a clientela do sistema jurídico, na sua expressão, com o sistema judicial. Sua proposta era que colocássemos palhaços e artistas, né, em contato com os jurisdicionados, de tal forma que eles se sentissem mais à vontade ali perante a justiça, não é? Se sentissem menos tolhidos por um ambiente supostamente formal. O que eu vou tentar discutir aqui é se esse formalismo faz algum sentido, se na verdade a eliminação desse formalismo, eventualmente com a colocação de palhaços no fórum, né? Palhaços não togados naturalmente, se essa eliminação do formalismo realmente geraria uma grande republicanização do sistema. E para isso eu vou fazer um breve discurso histórico sobre uma fase de republicanização que nós tivemos, a fase do início da nossa república, ou seja, da primeira república, né? 1889 se funda o Tribunal de Justiça, um estado muito atrasado, né? Peço desculpas se tem alguém de lá aqui, que era o Rio Grande do Norte, né? Era muito atrasado na época, né? E o Rio Grande do Norte, nessa época, tem a sessão de instalação do TJ local. Na sessão de instalação, a gente verifica algumas hesitações na fixação da nova linguagem oficial. Acabamos de formar a República, o Brasil acabou de virar República em 1889, e há uma criação de uma leva de tribunais, né? O país agora tem modelo federal, tem tribunais estaduais, e na criação desses tribunais estaduais, né, há que se fazer sessões de instalação. A análise da linguagem dessas sessões de instalação nos revela alguns fatos curiosos, né? O primeiro deles, e acho que é o mais importante aqui, né, é a mudança da linguagem, ou uma tentativa de mudança da linguagem para republicanizar a forma de tratamento dos magistrados, né? Na sessão de instalação, se verifica que o tratamento mesmo dos magistrados é alterado, né? Ao lado de fórmulas tradicionais, né, desembargador, excelentíssimo senhor desembargador, aparece de repente um republicano cidadão, né? O cidadão X, né, era o tal desembargador. Depois o cidadão desembargador, né? Vão surgindo fórmulas mistas, né? Cidadão excelentíssimo, né? Eles vão misturando os termos, o termo nivelador, né, equalizante, cidadão, com o termo desembargador, com o termo excelentíssimo, que vem, digamos, de uma camada jurídica mais velha. Na língua portuguesa, a palavra cidadão, né, não tinha nada de novo, é uma palavra que vem do português já da transição para o Renascimento, mas no Brasil, naquele momento, seu emprego soava, né, um tanto estranho, um tanto deslocado, né, muito modernizante, né, francês, mais ou menos como aquela fórmula saúde e fraternidade com que a correspondência oficial da República Velha terminava, né? Uma fórmula jacobina, né? Você escreve a carta, o documento, às vezes de mandar, né, o documento à autoridade, acaba com saúde e fraternidade na sua correspondência. Isso acontecia inclusive na correspondência dos juízes federais naquele período, né? Hoje imagino que não mais, né? Mas quem olhasse aquele tribunal ia verificar, no entanto, que na tentativa de haver uma comunicação mais formal, né, mais niveladora, mais cidadã, isso não ocultava o fato de que os juízes eram substancialmente os mesmos juízes do Império. A origem social continuava a mesma, o seu status relativo continuava o mesmo, a sua posição dentro da máquina estatal continuava exatamente a mesma. Eram juristas letrados, formados em faculdades do Recife e de São Paulo, né, com uma atuação prévia na Justiça do Império. Eram as mesmas pessoas que haviam atuado nessa Justiça do Império. Havia, portanto, continuidades que a palavra cidadão não conseguia romper, né? Pelo contrário, o uso da palavra desembargador, o uso da expressão Vossa Excelência, traía aqui mais continuidades até. Desembargador, como sabem os senhores, é um título prestigioso, e até hoje a gente que se esforça um tanto, né, para conseguir esse título. Ele se vincula aos tribunais principais da coroa portuguesa, ali do antigo regime, né? Na transição para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, perdão,
né? Você cria vários tribunais, como o Desembargo do Paço, que é o Tribunal Superior para Perdões, para concessões de graça, a Casa da Suplicação, que é o Tribunal Superior para Questões de Justiça, e as relações, né? Os tribunais superiores coloniais, como a relação da Bahia e a relação do Rio de Janeiro, né? Aqui é o universo, aqui é o mundo dos desembargadores, um mundo todos próprio, que constrói sua própria linguagem, constrói seus próprios ritos e se fecha, de certa forma, aos riscos do mundo exterior. Esse mundo também tem que proteger poder, tem que proteger privilégios. Privilégios como imunidade tributária, não ter que pagar tributos, que até recentemente os juízes no Brasil tinham antes de 88. Privilégios de jurisdição, né, não ser julgado como qualquer governado. E outros privilégios, como andar em mulas, não pagar certas multas e andar sobre liteiras, né? Hoje espero que não façam mais isso, né? Esse mundo dos desembargadores do período colonial sobrevive no Brasil, sobrevive à independência e sobrevive à constitucionalização, né? Nós tivemos uma independência em 1822 e a constitucionalização num sentido mais liberal do que usualmente ensinado no colégio, né, em 1824. Esse mundo dos desembargadores escapa incólume. Ninguém toca naquilo no início. Só no final do primeiro reinado, né, há uma onda modernizante em que você muda a base da justiça. Você elimina o juiz letrado na base, praticamente, e coloca juízes de paz eleitos pelos cidadãos, coloca o júri para decidir muitas coisas, né, na base do sistema judicial. Na cúpula, no entanto, continuamos a ter o mundo dos desembargadores como era exatamente no período colonial. Longe de eliminar este campo, né, longe de eliminar esses tribunais ou de reformá-los profundamente, o que o Império faz é duplicar, triplicar esses tribunais, criando novas estruturas, né? Cria-se em 1828 o Superior Tribunal de Justiça do Império, né? E esse tribunal, na verdade, desdobra, né, esse mundo dos desembargadores, o amplia. São as mesmas regras, mesmos critérios de precedência, as mesmas firulas, as mesmas formas de tratamento. Você vai analisar os regimentos, as coisas ali continuam muito parecidas com o que era no antigo regime antes da era liberal. Há uma preocupação excessiva com quem chega primeiro, quem fala primeiro, ou pela ordem de antiguidade, de nomeações, quem se senta na cabeceira, quem senta à direita de quem está à cabeceira, e assim vão se distribuindo os lugares. Há uma previsão típica do antigo regime de missa diária, né, que os desembargadores já não gostam muito, né, tem uma certa preguiça, tem que começar o trabalho todo dia com uma missa pela manhã, depois só fazendo os julgamentos, porque a tarefa da justiça ela mistura, né, o santo e o profano, né? Ali, como que imitando de certa forma uma atmosfera de igreja, pessoas usam vestes que desde a Idade Média também são vestes compartilhadas pelo mundo jurídico e pelo mundo religioso. Há sempre um crucifixo atrás que alguns tribunais mantêm até hoje, violando o artigo 19 da Constituição. Mantém-se uma atmosfera solene, uma atmosfera em que parece haver comunicação entre o sagrado e o profano. Não se eliminou, portanto, o teatro dos desembargadores no Império, ele foi mantido. E essas cortes superiores, logo se converteram em bastiões da liturgia tradicional do poder, diferenciando-se dessa base leiga da justiça, que, por sinal, logo foi eliminada, né? Os liberais do Império criaram uma base leiga da justiça, criaram um mecanismo, digamos, tendencialmente democratizante na base do sistema. Isto logo foi revisto pelos conservadores, fazendo com que o juiz letrado, o juiz formado em faculdades e vinculado aos partidos imperiais, voltasse a ocupar a base da carreira, né? Há, portanto, uma tentativa de reforma que é fracassada, que vai e volta na base do sistema, mas não na cúpula. A cúpula sobrevive incólume a todo este regime. O juiz profissional sobrevive como modelo do juiz, né? Os bacharéis controlam as principais posições de poder, e isto é reforçado também pelo fato de que os partidos políticos imperiais são permeados de juízes, né? A gente pensa eu sempre me diverti com essa tese estapafúrdia de que a justiça no Brasil imperial era independente, né? Não era independente coisa nenhuma, nem ela dos partidos políticos, nem os partidos políticos dela, porque os deputados em geral são juízes e os juízes são deputados. Por volta de 1850, até uma maioria dos parlamentares, né, vem muitas vezes vem do judiciário e tem licença para se candidatar a eleições. A pessoa começa a carreira nessa época, né, com uma indicação partidária. Você entra por QI no sistema judicial, embora tenha proteção, né, do governo contra demissões. Depois a Constituição te protege contra demissões,
mas você é nomeado pelo governo, pelo ministro da Justiça e por indicação partidária. Isso faz com que você tenha claramente divididos políticos, né, e juízes vinculados aos conservadores e aos liberais. Quando dá uma viradeira política, os juízes que são vinculados ao antigo governo recebem, né, novas comarcas, sertão do Piauí, interior da Bahia, né? E aqueles que são vinculados ao novo governo vão para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, regiões onde aí as eleições são definidas, né, para fazer com que essas eleições sejam mais sábias, mais prudentes, né, na condução do processo. Até uma carta comovente de um juiz dessa época que reclama, né, para o ministro diretamente, dizendo: eu nunca fui do outro partido tanto assim, eu só entrei daquela forma e hoje estou há anos e anos no sertão da Bahia, num lugar onde jamais se ouve o solo de um piano, né? São cartas comoventes do século XIX. Alguns dos senhores também irão para comarcas assim no início da carreira, né? Há, portanto, um conservadorismo, há um triunfo do juiz profissional e há uma manutenção do mundo dos desembargadores na cúpula do sistema. Esse mundo revela uma extraordinária tendência à continuidade, um extraordinário continuismo na liturgia, nas formas de tratamento, no ritual, na forma de apresentação. O parlamento, instituição mais recente, ainda tem inovações. A justiça, instituição mais antiga, tende a manter as formas de tratamento, as tradições, os critérios de precedência, não é? Os critérios para definir quem senta aonde, quem fala o que, em que ordem, quem é mais importante do ponto de vista de sinalização formal. Os tribunais, com isso, também se legitimam, né? Se mostram, ao mesmo tempo, para os seus destinatários das decisões, instituições vivas e veneráveis, né? Então, um tribunal, quando faz aquilo que nos parece um teatro sem sentido, no fundo está fazendo um teatro com sentido, né? Ele sinaliza que aquelas pessoas são diferentes de nós, que são um pouco melhores do que nós, ou talvez muito melhores do que nós. Algumas ganham até hoje elevador privativo, né? Carro oficial, etc. Usam roupas diferentes, falam de forma distinta, tratam-se de maneira distinta. Há um objetivo, portanto, de diferenciação social, muito claro, e de sinalizar essa mesma diferenciação. Quando vem a República, no entanto, há uma certa confusão. Regimes novos têm sempre a pretensão de mudar a linguagem. Regimes novos têm a pretensão de mudar a cabeça das pessoas. Regimes novos têm a pretensão de mudar, ao menos, né, de alguma forma, as instituições. Isso gera, naturalmente, também na linguagem, a sua repercussão, né? Vimos que a palavra cidadão se populariza rapidamente, né? Tudo agora é cidadão na linguagem oficial, né? Então, lá no Rio Grande do Norte, né, na seção de instalação do TJ local, a palavra cidadão ali é utilizada com pretensão niveladora, né? Para mostrar republicanismo, para mostrar que aquela pessoa que está ali julgando não é melhor do que eu, é só um cidadão que julga, né? Um cidadão que me substitui como meu representante me julgando, né? Mas o fato é que aquele cidadão ainda é desembargador. Aquele cidadão também é chamado, na mesma ata, de excelência. Aquele cidadão segue sendo um juiz letrado sem voto algum, um juiz que, sem controle algum dos republicanos, né, dos seus republicanos com os cidadãos, ainda decide de cima para baixo, né, e de cima para baixo resolve os conflitos em nome do Estado. Em 1932, um outro tribunal se instala ali. Fui ao Rio Grande do Norte, para não falar de tribunais mais próximos, mas no Rio Grande do Norte nós vemos isso de forma muito caracterizada. Se instala em 1932 o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Na sessão de instalação, curiosamente, a palavra cidadão quase que desaparece. Só há ali excelência, excelentíssimos, vossa excelência, excelentíssimo doutor, excelentíssimo senhor doutor. São fórmulas que mostram que, no fundo, naquele tribunal que trata justamente do que faz o cidadão ser cidadão, a palavra cidadão já não tem tanto prestígio, né? Pelo contrário, o meio jurídico impôs a sua linguagem particular, impôs a sua linguagem tradicional. A República